Olá, internauta que acompanha o nosso canal, o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa da série Refletindo com Emmanuel. Estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, hoje a lição 61, cujo título é Ministérios. A passagem evangélica: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ao comentário de Emmanuel. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu, até agora no mundo, a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoísta de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então esse texto traz um comentário muito sério do Espírito Emmanuel, porque ele toca num assunto sensível desde há muito tempo no mundo. Um assunto que vem dividindo a sociedade entre capitalista e operário, como ele diz aqui, rico e pobre, enfim, essas divisões que não ajudam, que realmente não contribuem para a pacificação em momento nenhum. Então ele traz uma reflexão sobre essa questão do que é o meu dom de servir, né? O que realmente eu tenho para oferecer aos outros, que trabalho eu tenho a realizar. E muitas vezes nesse processo que nós temos hoje em dia de educação familiar, educação escolar, né, educação social, nós acabamos acolhendo na nossa intimidade essa noção de escalas, né? Doutor, ministro, deputado, senador, militar com as suas patentes, eu sou doutor psicólogo, doutor engenheiro, doutor médico, está doutor para tudo quanto é lado, né? Então a gente acaba vivendo numa escala em que os doutores, o pessoal que tem certos títulos, ou que tiveram acesso a boas escolas, ou são portadores de fortuna, né? Então, tudo isso acaba levando a haver um distanciamento, a uma classificação de qualificações, como se aquela qualificação que traz o salário maior e o título embutido fosse mais importante. E o outro que está numa situação menor no sentido que se aplica hoje, naquela que teoricamente seria menor, ele tem um salário menor, é considerado, entre aspas, uma atividade mais humilde, que requer menos conhecimentos, esse acaba ficando numa condição, digamos, inferior. E aí se estabelece esta divisão. Mas a Epístola de Pedro chama atenção para isso, né? Quando ele diz, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Emmanuel coloca que, de forma geral, nós não entendemos ainda essa questão.
né? Que nós ainda não entendemos o que é o trabalho honesto e a sua importância na construção de uma civilização mais pacífica, mais equilibrada, mais honesta, mais trabalhadora, mais sensível, que advém de um trabalho honesto. Então, ele diz que vai ter, sempre que existirão aqueles profissionais considerados assim, menos qualificados, né? O da limpeza pública, desbravador de terra insalubre, a pessoa que varre a rua, que pega o lixo, que limpa o banheiro, né? Haverão chefes de fábrica sujos de mecânica, aqueles que mexem com máquinas, que ficam com as mãos com bastante calo, porque mexem com ferramentas pesadas, né? Os trabalhadores de imprensa, na época tinha imprensa ainda à base de tinta, quando foi escrito o livro, mas hoje os trabalhadores mais simples, alguém precisa lavar o prato, alguém precisa fazer a comida, enfim, uma quantidade de profissões que não levam títulos, o salário é até certo ponto irrisório, e na escala social eles estão teoricamente abaixo dos outros. Mas não é essa a proposta do Cristo. E não é isso que Pedro diz. Então ele deixa a reflexão quanto aos ministérios. E Emmanuel diz, os homens vão compreender ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos de Deus transforma-nos em dispenseiros da graça de Deus. Então são coisas distintas. Não é uma questão de qualificar dessa forma, mas é cada trabalho, e entender que cada trabalho é importante porque eu estou a serviço do Altíssimo. Então, nesse momento, a noção de capitalista, operário, mais importante ela some. Porque nesta encarnação, esta proposta é que atende às minhas demandas. Nessa encarnação, se eu tiver que ter uma profissão X, onde eu tenha títulos, onde eu tinha bastante ganho financeiro, é nela que eu tenho que me aplicar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que colocar os meus melhores investimentos para que eu possa ser um dispenseiro de Deus. Por isso que diz lá, o Pedro diz, deixa eu pegar aqui, administre aos outros o dom como o recebeu. Né? Então eu vou administrando esse dom e vou me tornando um eficiente servidor do Altíssimo. É esta a nossa proposta. Né? Aí nós vemos, como diz o Espírito Humano, que o jardineiro, ele vê que o seu ministério é irmão do gerente de fábrica. A tarefa dele é tão importante quanto o gerente de fábrica. Irmão, estamos juntos. Você está fazendo a sua tarefa de doutor, de gerente da fábrica, de diretor, e eu estou fazendo a minha de cuidar das plantas. O importante é eu entender que eu estou servindo de forma eficiente ao Altíssimo. Esta deve ser a minha consciência. Nesse momento da compreensão, eu abro mão de me comparar a terceiros. Eu abro mão de comparar os outros, comparar-me aos outros. De querer disputar a profissão, ou de querer mover mundos e fundos para chegar numa determinada posição social. Para dizer, agora eu estou numa posição, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Quando o mais importante é eu ter a minha profissão, ter o meu trabalho, o meu serviço realizado da forma mais eficiente. No final, Emmanuel diz assim, cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Olha que proposta diferente, gente. Olha que proposta diferente. Veja como o Espiritismo propõe nós caminharmos nessa direção. Né? Teve um estudo que nós fizemos, aí, uns 5 estudos atrás, mais ou menos, onde nós tratamos dessa questão, dos lucros. Né? E hoje nós voltamos a tocar nisso, enriquecer para Deus. Então, quando eu tenho uma profissão digna, ela não é titulosa, não tem poder, não tem influência, não sai em mídia social, não sai coluna social, mas ela me dá o sustento, o ganha-pão com honestidade. Eu me recordo de uma passagem, de um conto, onde o pai vivia, o pai era muito humilde. O pai era muito humilde, era um senhor muito humilde e que tinha
a proporção, na época, de arrumar roda de carroça. Então ele arrumava roda de carroça. Então eu vivia com as ferramentas, os ferros ali, sempre as mãos machucadas, caroças, trabalhava de sol a sol e trabalhava de sábado. E com muita dificuldade ele criou uma prole numerosa. Essa prole numerosa, para acolher, ele com as próprias mãos, nos seus momentos de descanso, levantou uma casa que ele julgava ser uma casa justa, agradecida aos pais que deixaram ele uma greba de terra pequena, mas suficiente para fazer uma casa e ter oficina. Então ele trabalhava com afinco, para fazer, bater o tijolo, um tijolo pesado da época, comprava o material e foi fazendo ao longo dos anos, foi melhorando a casa, quando chegou num ponto em que ele tinha uma casa confortável, que acolhia todos, bastante digna, bastante respeitosa numa terra dele, numa área dele, e tinha do lado a sua oficina, também feita por ele, onde ele trabalhava, quer dizer, um homem que trabalhava só não tinha atividade. E ele sempre, naquele conto, ele sempre comentava que ele não tinha tempo para lazer. O lazer dele era as atividades religiosas aos domingos e depois descansar e para na segunda-feira estar de novo nisso. Quando chegou num ponto em que um dos filhos passa, na verdade, a maioria dos filhos, mas um em especial, passa a questioná-lo e agredir-o de certa forma, dizendo que ele era um homem ultrapassado e tal. E passa a exteriorizar determinadas formas de riqueza ou de ostentação que o pai fica alerta. E um dia o pai fala, olha, eu sou muito humilde, eu pouco estudei, eu fiz o curso de mecânica aí para eu poder ter essa oficina, e eu sou muito chucro, vamos dizer assim, eu não consigo ler, eu estou sempre muito cansado, eu construí essa casa eu mesmo com muita dificuldade, mas olha, tudo que eu tenho é muito honesto, eu tenho muito orgulho de tudo que eu tenho. Então, eu dei orientação para vocês, sustento, nunca faltou comida na mesa, nunca faltou roupa limpa, decente, sua mãe sempre cuidou e tal. Então, presta atenção, segue as coisas corretas, faz as coisas certas, para que você não se arrependa. Não, eu jamais serei como o senhor, eu vou ser doutor, vou ter título disso, aquilo. Os anos passaram, o rapaz saiu de casa, realmente fez faculdade, teve o título de doutor, sei lá o que e tal, e meio que não tinha contato com a família, que tinha vergonha da família. Até que um dia a notícia chega de que o rapaz estava preso e pedia a presença dos pais para visitá-lo, porque ele tinha dado o passo maior do que a perna. E o pai vai ao encontro, acolhe o filho, mas relembra o filho. E o filho admite, eu deveria ter ouvido o senhor. Então, às vezes, e o pai diz, é melhor ser pobre, ter uma situação financeira custosa, mas ter dignidade, ter a consciência tranquila, enriquecendo para a alma, frequentar os ofícios religiosos, porque quando a gente vai subindo, vai tendo doutor, vai tendo riqueza, os chamados sociais aumentam, é festa, confraternização, reunião social da empresa, jantar na casa não sei de quem, tudo isso é muito bonito no começo, depois fica enfadonho. E aí nos tira das atividades que vão enriquecer a nossa alma, que é a atividade na casa espírita, é o estudo, é o evangelho no lar, essas coisas vão nos afastando. Então, vejamos como o conjunto de administrar os dons que recebemos, como diz Pedro, é muito sério e é muito importante para o espírito. Porque quando nós estamos na matéria, a gente vai esquecendo disso tudo e acaba seguindo para um outro caminho. Vamos refletir, gente? Aproveite, quem gostou, toca para frente. Jesus conosco sempre.